Olá, olá! Muito boa tarde para você ligado no Super Esporte dessa sexta-feira. O programa começa falando da tragédia que aconteceu na Arena Corinthians na última quarta-feira. Ontem tiveram início as investigações sobre as causas do acidente. Veja na reportagem de Felipe Esboril. A Arena Corinthians amanheceu nesta quinta-feira em luto. Foi decretada pela construtora a paralisação de 3 dias. Mas o clima de tristeza ainda persiste. Os operários só retornarão aos trabalhos nesta segunda-feira. Só mesmo o pessoal da Defesa Civil iniciou a investigação para apurar o que realmente aconteceu no acidente que vitimou 2 operários. O pessoal já está verificando o que aconteceu, né? De fato, a estrutura, é bom que se diga que a estrutura básica não foi afetada, não foi constatada nenhuma ranhura, nada que afetasse a estrutura básica do estádio. Portanto, essa parte de perigo, de colapso de estrutura naquela área, é só aquela parte metálica e a parte do guindaste que veio abaixo. Após a tragédia, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção Civil foi avisado do risco de acidente. Eu recebi por volta das 19 horas um técnico de segurança que existe entre 12 ou 15 técnicos de segurança, ele um pouco revoltado, e falou: Ramalho, nós temos lá 12 técnicos de segurança, só que os técnicos de segurança não apitam nada. E aí ele falou: eu por volta das 8 horas da manhã observei uma movimentação no terreno e achei que aquilo poderia causar um acidente, o tombamento do guindaste. O que eu fiz? Chamei o engenheiro de segurança do trabalho, que junto comigo concordou que aquilo estava realmente cedendo, que poderia ocorrer um acidente. Esse, por sua vez, protocolou um documento na própria Udembrecht, dizendo do que ele tinha levantado. O engenheiro, isso tudo antes do acidente? Isso tudo no entorno entre 8 e 9 horas da manhã. O engenheiro recebeu o protocolo da denúncia dele, foi até o local, discutiram e debateram a movimentação do local e disse que o engenheiro ainda brincou. Falou: olha, você é engenheiro de segurança do trabalho, eu sou engenheiro civil há tantos anos, tenho experiência. Esta movimentação que vocês estão preocupados, isso aqui é um aterro. Além disso, choveu durante a semana, houve uma movimentação na terra. É uma espécie de acomodamento da terra, não tem nada a ver com a segurança que vocês estão preocupados. Esse acidente poderia ter sido evitado? Sem dúvida, todos os acidentes puderam ser evitados. Acidente é para ser zero. Acidente, quando acontece, é erro humano. Não tem esse desculpa, fatalidade não existe. Enquanto eu estava dando entrevista para vocês, os meus assessores estavam conversando com alguns trabalhadores, a revolta deles. Porque os próprios técnicos dizem que não apita nada. A coisa quem manda é um engenheiro, acabou. Quer dizer, tem um Deus aqui que manda. Só que o Deus não conseguiu evitar o acidente. A peça, que pesa cerca de 420 toneladas e que praticamente rasgou a arquibancada leste da arena, ainda permanece no local. Até que as investigações terminem, ela ficará desse jeito. Somente depois, a peça será repartida em 4, para que possa ser removida. Enquanto isso, a Defesa Civil confirmou a interdição de parte do estádio. Nós procedemos a uma nova vistoria e foi mantida a interdição inicial, que era de 30% da área leste. Foi entregue o auto de interdição agora e o responsável assinou o auto de interdição. Com base no auto de interdição, ele deverá solicitar uma autorização da prefeitura para a execução de obras emergenciais. Essa autorização exige alguns documentos e ele, preenchendo esses documentos, é autorizado e a partir daí a vida normal. Um seguro vai cobrir todos os custos gerados pelo acidente. Ainda não há uma previsão de quanto tempo vai demorar para que todos os consertos sejam feitos, mas é certo que a inauguração que estava marcada para o próximo dia 31 de dezembro será adiada. A FIFA, ao ficar sabendo do ocorrido, já se pronunciou sobre um possível atraso e disse que vai ponderar a decisão que inicialmente seria de 30 dias. Nem o Corinthians, nem a construtora Odebrecht vão se manifestar até que sejam concluídos os laudos periciais, produzidos pela Polícia Científica e pela Defesa Civil. Dependendo dessa conclusão,
o Ministério Público de São Paulo pode pedir um embargo ainda maior da obra. Intervalo, jogo rápido aqui no Super Esporte, a gente volta já. Super Esporte de volta. Ontem, em um evento de pôquer aqui em São Paulo, Ronaldo Fenômeno falou sobre pôquer, Copa do Mundo e o grave acidente na Arena Corinthians. Confira. O ex-jogador Ronaldo esteve em São Paulo para promover e jogar a última etapa do Campeonato Brasileiro de Pôquer, ao lado de uma das maiores lendas do esporte, o norte-americano Chris Moneymaker. Cresci jogando futebol e assistindo esse cara. Estar ao lado dele é motivo de orgulho, brincou Moneymaker. Ronaldo se atrapalhou. Cris, você me viu jogar futebol, você não me viu jogar tênis, golfe, pôquer. Tênis não, cara, não fala de tênis. Você me confundiu com tênis. E depois entrou na brincadeira. Eu sou muito melhor no pôquer do que eu era no futebol. Mas não se assuste. Só assustar ele, já é um blefe aqui. A camisa 9, que marcou a sua carreira nos gramados, não tem dado a mesma sorte nas mesas. O 9 no pôquer não é uma carta mediana e quase ruim, né? E só tem me decepcionado. E na hora de falar sério, Ronaldo comentou o acidente nas obras do futuro estádio do Corinthians, que vai sediar a abertura da Copa do Mundo, que culminaram com a morte de 2 funcionários. O momento é de estar junto dos familiares dos 2 falecidos que perderam a vida construindo um sonho corintiano, um estádio que a torcida do Corinthians espera a vida inteira, e esses 2 operários deram sua vida na construção desse estádio. O artilheiro das Copas não teme perder o recorde obtido em 2006. O meu recorde provavelmente será batido em pouco tempo, ou, não sei, talvez muito, mas tenho certeza que um dia será quebrado. Mas isso não apaga a minha história, não apaga os meus 15 gols, e isso que me deixa orgulhoso de ter feito. Na hora de falar da candidatura de André Sanches à CBF, cautela. Eu não sei se o André Sanches não vai, se ele vai ser candidato. Quando tiver os candidatos eu vejo. E sobre o movimento Bom Senso no futebol e a possibilidade de uma greve, apoio. É uma discussão que está iniciando agora, que eu acho que é muito válida, eu super aprovo, porque daí vai sair um entendimento bom para todas as partes. Temos que aproveitar esse momento onde o brasileiro resolveu acordar e se manifestar em vários setores e exigir que as coisas melhorem sempre. Pois é, e durante um evento de lançamento de mais um patrocinador da Seleção Brasileira, o presidente da CBF, o José Maria Marim, falou sobre os protestos do Bom Senso Futebol Clube. Marim também lamentou o acidente nas obras na Arena Corinthians e confirmou a abertura da Copa no Itaquerão. Confira aí na matéria do Garrafa. No anúncio de mais um patrocínio para a Seleção Brasileira, o presidente da CBF, José Maria Marim, aproveitou para comentar e lamentar o acidente na obra da Arena Corinthians, que vitimou 2 operários no meio dessa semana. Eu vi e vejo com muita tristeza, desde logo a nossa total solidariedade à família dos operários que faleceram, não é verdade? Uma fatalidade para todos nós, é um momento de muita tristeza. Quanto à possibilidade da partida de abertura da Copa não acontecer na Arena Corinthians, o presidente foi enfático. Tenho certeza, plena convicção, que na data marcada o estádio estará em condições de sediar a abertura da Copa do Mundo em nossa capital. Então, para mim, não existe plano B. Sobre o Bom Senso, movimento realizado pelos atletas profissionais do futebol brasileiro em busca de melhores condições de trabalho, o presidente da CBF preferiu não polemizar. Nós temos a melhor boa vontade
em atender a todas as solicitações, mas de todos os segmentos envolvidos no problema. Temos que ouvir, não vamos esconder de ninguém, nós temos que ouvir a maior patrocinadora, que é a Globo, não escondo isso. E a CBF precisa conduzir isso com muita habilidade. A CBF não pode intervir num problema administrativo de uma agremiação. Muitos assuntos são diretos entre o jogador e o clube. E a CBF sempre estará de portas abertas. Sobre seleção brasileira, o presidente José Maria Marim fez questão de afirmar que está plenamente satisfeito com o trabalho de Luiz Felipe Scolari à frente da seleção. E aproveitou também para comentar a declaração dada por Pelé nos últimos dias de que Espanha e Alemanha são as grandes favoritas a conquistarem o Mundial, que será disputado aqui no Brasil. Eu tenho o maior e mais profundo respeito pelo Pelé, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Para mim, o maior jogador de todos os tempos, e não surgirá e não vão nem inventar um jogador como o Pelé. E com respeito à pergunta, à colocação que se fez, a colocação do Pelé, acho que quem pode dar a resposta é a seleção brasileira em 2014. Hoje tá duro de sorrir, né? Uma polêmica pode trazer sérias consequências à 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, após o treinamento do Náutico, visando a partida contra o Vasco da Gama, o capitão do Timbu, o Martinez, levou todos os companheiros para a sala de imprensa e fez cobranças públicas, acusando a diretoria do Náutico de atrasar os salários dos últimos meses para metade do elenco e fritar alguns jogadores. A medida pode provocar greve geral por parte do Bom Senso Futebol Clube. Todos sabem que o tanto que a gente sofreu durante todo esse ano, desde o início do ano, muitas coisas, ou a maioria, não deram certo. E algumas situações que aconteceram que vocês não sabem, e nós, esse grupo de jogadores, aguentou sozinho, segurou a onda. A presidência só culpava os jogadores. Geralmente quando a gente perde, é somente os jogadores, quando ganha todo mundo, e não é dessa maneira que funciona o futebol. Desde o início da competição, quando afastaram os jogadores, como Josa, Alemão, deixaram afastados sem receber. Outras várias situações, entendeu? Que não aconteceram, que não funcionaram dentro de campo, muito por causa de turbulências aí que a diretoria fez dentro do Náutico, né? Nós assumimos que também erramos. Eu acho que ninguém aqui tá fugindo da realidade, não. Eu acho que dentro de campo a gente poderia ter feito mais gols, poderia ter defendido mais bolas, poderia ter vencido mais jogos. Ninguém está fugindo da nossa responsabilidade. Mas muito por causa da presidência, muitos tumultos aqui dentro que aconteceram e que vocês não sabem. Jogadores que machucavam aqui no departamento médico não recebiam. Isso aí é importante vocês ficarem sabendo também, que prejudicava dentro de campo isso aí. Muitos até tentavam voltar antes para poder receber salário, que dependia disso aí dentro de casa, entendeu? Para poder pagar as contas, entendeu? E eu acho que nós cumprimos com tudo aquilo que o clube, que a gente assinou com o clube. E o clube não tem cumprido com a gente. Aí vocês vão me perguntar por que isso aí só agora, né? Porque a gota d'água foi que pagaram metade do elenco e não pagaram a outra metade, para você ver como o grupo está todo junto aqui, né? Então, os que receberam também ficaram numa situação constrangedora. Está todo mundo aqui, inclusive, para poder mostrar para vocês que todo mundo está fechado e que muitos não receberam, né? Para encerrar também, a gente vai dar um prazo para eles efetuarem o nosso pagamento que está atrasado. Até amanhã. Então, até amanhã a gente vai dar um prazo para a diretoria, para eles tentarem quitar a dívida com a gente, com nós jogadores. E aí amanhã a gente volta a passar para vocês aquilo que vai ser feito. É importante vocês ficarem sabendo, o torcedor ficar sabendo também. Que a gente sai na rua, nós somos xingados, nós somos, de qualquer maneira, pressionados, né? E a culpa não é somente dos jogadores, não. Estamos com salário atrasado, a maioria, e ninguém deixou de treinar, ninguém deixou de se esforçar. É importante o torcedor ficar sabendo disso aí também, que ninguém faz corpo mole aqui não. Se a gente está nessa situação ruim, muito pelos bastidores do clube, que foi feito durante todo o ano, que vocês acompanhavam. Bom, e daí parece que a parte do time que recebeu é a parte que vai ficar para o ano que vem
e os que não receberam são os jogadores que vão ser dispensados. Vamos aqui no telão, porque o Bom Senso Futebol Clube soltou uma nota de esclarecimento, uma nota oficial, dizendo o que eles achavam sobre o ocorrido aí no Náutico. Né? Eles falaram o seguinte: o Bom Senso Futebol Clube tomou conhecimento dos problemas que os atletas do Náutico estão enfrentando em relação a atrasos de salário. Os jogadores estão cobrando o que é justo, o que é devido, sabendo da repercussão interna e das ameaças públicas sofridas pelos profissionais. O Bom Senso Futebol Clube declara que, caso exista alguma tentativa de retaliação aos atletas e o não pagamento da dívida, o Campeonato Brasileiro da Série A será paralisado imediatamente. Aguardamos soluções urgentes. Bom, é isso aí, a gente vai ter que aguardar para saber se vai acontecer. Eles se comunicam por WhatsApp, a gente sabe disso, né? Até hoje de manhã a gente tentou falar com alguns clubes e é óbvio que eles não sabem, né? Porque os jogadores vão combinar isso entre eles. O Paulo Vanderlei, que é o presidente do Náutico, soltou, junto à assessoria dele, no site oficial do Náutico, uma nota dizendo o seguinte: o Clube Náutico esclarece que a informação publicada no blog de Juca Kfouri nesta quinta-feira, 28/11/2013, não procede. O Náutico não está com 4 meses de salário atrasado. Provavelmente ele deve ter soltado isso antes, né, dos caras, dos jogadores darem essa coletiva. Quem será que está mentindo? Não sei. Copa Sul-Americana. A Ponte Preta já sabe quem vai disputar a final da competição. Ontem à noite o Lanús da Argentina enfrentou em Buenos Aires o Libertad do Paraguai e mais uma vez venceu por 2-1, mesmo placar do jogo de ida em Assunção. Bom, Corinthians entra em campo nesse sábado à noite contra o Internacional em duelo que marca a despedida de Tite do Pacaembu. E falando em despedida, o capitão Alessandro anunciou que vai se aposentar no fim da temporada. Veja aí na reportagem do Vinícius Sacomani. Ontem, no Corinthians, o escolhido para falar com a imprensa foi o Alessandro. E o que seria uma simples coletiva se transformou em despedida. Estou encerrando a minha carreira como atleta profissional, não como ciclo no Corinthians, talvez e provavelmente um ciclo de atleta. Não sei exatamente o que vai acontecer depois do dia 8 de dezembro. Então eu vou me despedir também no sábado à noite do torcedor, do Pacaembu, de vestir a camiseta do Corinthians pela última vez diante do nosso torcedor, do meu torcedor. Mas é uma situação que não tem mais volta, que eu tenho só que agradecer a todos, né, por esses longos 6 anos e quase 20 de profissional. E uma hora chega para todos, né? E para mim está chegando. Pois é, só que antes de encerrar a carreira de vez, o Alessandro e o Corinthians têm o Inter pela frente amanhã no Pacaembu. Para este jogo, o Timão deverá homenagear os 2 operários mortos no acidente no Itaquerão. Os nomes deles serão estampados na camisa dos jogadores. O lateral corintiano comentou sobre o que aconteceu na quarta-feira. A tristeza é enorme, né, cara? Não é pelo que aconteceu no estádio, de atraso de obras, porque não vai ser entregue em tal mês. Longe disso, ninguém está falando sobre isso. A gente está falando que a gente perdeu 2 operários, 2 seres humanos que estavam trabalhando muito, né? Estavam no seu momento de folga, esperando para retornar ao trabalho, e aconteceu essa tragédia. E o que a gente puder, né, e tiver ao nosso alcance como homenagem para fazer por essas vítimas, a gente está à disposição, e com certeza o clube está bem próximo e ajudando o máximo as famílias aí que estão passando por uma dificuldade imensa por ter perdido. Voltando ao futebol, no treinamento desta quinta, Paulo Guerreiro, que vinha se recuperando de lesão, sofreu outra. Agora, um entorse no tornozelo. A culpa? Diz aí, Alessandro. Foi o Paulo André que deu uma chegada nele ali. Escreve direitinho lá. O Paulo pegou, dividiu e ele torceu. Esse bom senso aí tá deixando o Paulo meio nervoso. Apesar das brincadeiras e do sorriso amarelo meio sem graça, o que chama atenção nesse lateral de 34 anos é a frieza. Em 33 minutos de entrevista coletiva, nenhuma lágrima. Eu não consigo me emocionar a ponto de escorrer uma lágrima assim. Não é por um momento de tristeza ou de alegria, é uma coisa minha, né? Eu sou muito fechado para algumas coisas, eu me isolo muito se for para sofrer, então, principalmente, eu fujo de todo mundo, desligo o telefone, fico sozinho,
né? Mas aí eu não vou dizer que eu choro sozinho, senão também é sacanagem, né? Tudo bem, Alessandro? A gente entende. Talvez você nem tenha motivos para chorar, não é verdade? Melhor assim, até porque o corintiano que lembrar de você vai sempre se recordar do seu sorriso ao levantar as 2 taças mais importantes da história do clube. Então, a torcida agradece. Tchau pra vocês, obrigado por tudo. E vai Corinthians, vai Corinthians. Vai, Corinthians! Bom, o Super Esporte de hoje fica por aqui. A gente volta a se ver segunda-feira. Na verdade, domingo também. Temos Mesa Redonda Futebol Debate com Tite. Tite estará ao vivo conosco. E mais notícias aí do esporte às 6 horas da tarde com Michele Janela, Celso Cardoso. E hoje, Flávio Prado. Quem que tá hoje? Não sei, Flávio Prado. Certo? 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva. São Paulo, Palmeiras, Corinthians, tudo do futebol. Um beijo, bom fim de semana. Que ela fica animadinha, é só beber, que ela fica perigosa, é só beber, que essa danada perde a linha, é só beber, que a postura vai embora. Ela chega toda perfumada, bronzeada, decotada de... Domingo, 9h30 da noite, Tite entra em campo no Mesa Redonda. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres. Toda amiga do garçom, que sai de sapato na mão, perde a comanda na balada, diz que não bebeu nada, louca pra arrumar uma confusão, sai de sapato na mão, calcinha parecendo que mancada, toda descontrolada, essa mina paga mico de montão, bonitinha, cachaceira, vodquinha e uísque na mão, vai ter que ir lá.